nos honra muito, não é, com a presença, são 3 advogados, 2 deles integrando a equipe do PROCON e representando a OAB, doutor Marcos. Começa aqui pela minha esquerda, doutor Marcos Vanderlei, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia, doutor Daniel, doutor Michel, em especial, bom dia a todos os ouvintes. Amanhã, dia 15, dia do consumidor. Para nós é uma satisfação imensa estar aqui representando a Ordem dos Advogados do Brasil e também como membro do Conselho de Defesa do Consumidor do município de Sorriso. Maravilha, doutor Michel Ferreira, à frente do nosso PROCON, bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Marlene Maria, todos os ouvintes dessa conceituada e valosíssima emissora, obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre muito bom falar de direito consumerista, ainda mais nessa bancada. Eu costumo dizer que se a gente não tem resposta, tem que buscar o conhecimento e trazê-las. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, doutor Daniel Vúzios, que é um integrante aí, a equipe jurídica, né, do PROCON, sempre atuante também, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia a todos. Cumprimento aqui o Dr. Marcos Vanderlei, presidente aí da Câmara Temática, da Comissão de Direito do Consumidor, Dr. Michel, diretor do PROCON de Sorriso, e a todos os ouvintes da Sorriso FM. Podemos começar falando um pouco para esses consumidores da água em Sorriso, que eu penso que seja 100% da nossa comunidade, que estamos aí nesse embalo de ampliações em relação à rede de esgoto, e nessa semana houve um encontro. Não sei se algum dos senhores esteve por lá, se o PROCON chegou a ser convidado ou não, mas entre a AGER, que é a agência reguladora, e a concessionária, para fazer uma suspensão da cobrança de uma taxa de esgoto que, pelo que a gente entendeu, não foi devidamente informado o consumidor em relação a começo desta cobrança, onde são bairros novos, com uma ampliação que deve ultrapassar os 50% da cidade, segundo os informes que obtivemos, e agora o pessoal está aí nessa dificuldade de saber como é que pode o consumidor, já que amanhã é o dia do consumidor, se fornecer ou se fornir de informações de segurança para poder tocar essa situação sem problema. O que é preciso fazer? O que nós podemos dizer para o pessoal? Bom, Marlene, primeiramente, situação, reforçar essa necessidade da informação ao consumidor. Uhum. A empresa, ela tem os seus direitos, assim como o consumidor, e ela também tem as suas obrigações. Então, essa semana, no início da semana, nós PROCON, fomos procurados por moradores do bairro Portal Caiabi e também do bairro Jardim Amazônia, trazendo essa problemática. Convocamos uma reunião de urgência lá no PROCON. Uhum. Essa reunião aconteceu, doutor, me ajude com a memória, salvo engano, na quarta-feira pela manhã. Entendemos a situação dos moradores e logo após a reunião inclusive gostaria de aproveitar o espaço e parabenizar a presidente do bairro, a senhora Leia, que trouxe essa demanda, reuniu inclusive um grupo de mulheres e trouxe para dentro do PROCON para nós debatermos a solução. Preparamos uma minuta, encaminhamos a Águas de Sorriso. No período da tarde também estivemos reunidos com o gerente local, que é o Tiago, e os diretores executivos da Águas de Sorriso, da AGEA, que são o Eduardo e também o Lucas. Uhum. Nessa reunião, que durou em torno de 2 horas, ficou definido a suspensão da cobrança agora para o mês de março, nesses bairros Caiabi, Portal Caiabi, bairro Jardim Amazônia e também o bairro vizinho que me fugiu agora, do lado ali direito da Califórnia. Esses 3 bairros, Marlene. E o motivo, no nosso entendimento, nós enquanto PROCON, inclusive uma observação e uma defesa do Dr. Daniel Vúzios, nós entendíamos que faltou a comunicação devida a esses moradores. Faltou uma melhor campanha de conscientização, de orientação. Existe a rede de esgoto? Existe. Todavia, grande parte dos moradores desconheciam a existência da rede de esgoto. Ainda desconhecem, doutor. Ainda desconhecem, claro, Marlene, muito bem lembrado. Então, com base nessas informações, inclusive, mais uma vez, quero em público aqui agradecer o belíssimo trabalho da Rádio Sorriso, que sempre nos traz também, auxilia o nosso trabalho nesse sentido. Nós sentamos com eles e definimos um plano de ação. Não sei se vocês tiveram acesso à carta que foi emitida ontem pela Águas Sorriso. Suspendendo a cobrança e destacando que vai acontecer a partir do dia
1º de abril. Isso. E nessa reunião ficou acordado, né, nessa minuta preparada pela nossa assessoria jurídica, que a Água iria elaborar algumas ações de conscientização e informação aos moradores, incluindo carro de som, panfletagem, disparo de mensagens por WhatsApp também, atendimento em loco. Eles vão treinar uma equipe para sanar as dúvidas dos moradores, inclusive como funciona a instalação, desde a solicitação, um passo a passo, Marlene. Perfeito. Desde o pedido da instalação, quanto custa os equipamentos, como pode ser parcelado esse pedido de ligação, dentre outras informações. E outro que foi uma sugestão nossa também, levando em consideração que alguns moradores ainda não têm acesso à internet, a telefone, nós sugerimos que eles também fizessem um anúncio por meio de carros de som. Está sendo feito já em alguns bairros, a gente recebeu Isso, foi informação prontamente aqui. aceito. Então aqui eu preciso fazer justiça, Marlene, e parabenizar ao gerente da Águas de Sorriso Local, Tiago, que atendeu essa demanda, atendeu prontamente as sugestões levadas pelo PROCON e suspendeu essa cobrança. Muito bem. E quem ainda ficou com dúvida, então deve procurar a empresa, é isso? Isso, né? Com relação não só ao esgoto, mas a cobrança dúvida de água também, porque assim, eles têm a função social deles também de explicar e esclarecer o consumidor. E segundo o Eduardo Lana, que é o diretor executivo da AGEA, eles têm esse interesse, tá, Marlene? Inclusive, reforço aqui a situação, que é uma reclamação muito recorrente no PROCON, com relação às taxas de água. E nós, juntamente com as equipes deles, estamos identificando que em muitos casos existem vazamentos ocultos no imóvel. Né? E aí o que nós pedimos para ele? Olha, reavalie o valor. Eles geralmente fazem essa reanálise, diminuem o valor e fazem as sugestões necessárias ali para o morador sanar aquele problema. Perfeito, isso é importante. Bom, Águas Sorriso, se surgirem mais situações, ou se os demais quiserem falar também, fiquem à vontade. Mas amanhã é o Dia do Consumidor e a gente veio aqui com esse convite aos senhores justamente para falar sobre relação de consumo. O que é importante a gente destacar nesse momento, considerando esta data? Doutor Marcos. Marlene, o Código de Defesa do Consumidor, lá de 1990 ainda, ele é trabalhado sobre princípios. E 3 princípios fundamentais: da vulnerabilidade, da boa-fé nas relações de consumo e da efetiva proteção. A efetiva proteção feita pelos órgãos do PROCON, diretorias do PROCON dos municípios. Mas a boa-fé contratual em relação à prestação de serviço e comércio deve prevalecer, assim como o princípio da vulnerabilidade. O consumidor ele é vulnerável naquela relação de comércio e serviços. Então, às vezes, o comerciante ou o prestador de serviços, ele não entende que essa vulnerabilidade torna o consumidor a parte mais hipossuficiente da relação. E o consumidor, às vezes, não chega para ele também essa informação de que ele é vulnerável, né? Porque o poder decisório da atividade econômica é do comerciante e do empresário. Então é obrigação de todos nessa relação manter a boa-fé. E esses princípios estão entabulados lá no Código de Defesa do Consumidor como primazia em relação a essas relações de consumo. Então a boa-fé e a vulnerabilidade teve que prevalecer ali nessas relações de consumo. Muito bem, isso tanto por parte de quem oferta o serviço ou vende, como por parte do consumidor. A boa-fé é considerada ela nas ações. Bilateral. A boa-fé ela é bilateral. Eu não posso chegar lá num comércio só porque o comerciante, por um erro, escreveu que o preço de um produto lá é 0,99 quando deveria ser R$ 99,00 e querer exigir que aquele produto seja 99 centavos. Se ele provar que foi um erro. Exatamente, é a boa-fé. Perfeito. Doutor Daniel, o que é importante da parte do PROCON, pela sua experiência, alertar o consumidor em relação a esse dia? Já estamos mais cientes dos direitos como consumidores? Vamos lá, uma data importante agora, dia 15, né? Amanhã. Como bem destacou aqui o Dr. Marcos, né? Boa-fé deve prevalecer, proteção do direito do consumidor, tá? E eventualmente, obviamente, reconhecer aqui a vulnerabilidade do nosso consumidor. O PROCON sempre orienta que tanto os consumidores como aqueles fornecedores, o empresário de forma geral, se atentem a algumas circunstâncias nessas datas. Tá? Então, para aquele consumidor que vai fazer as suas compras agora, no dia de amanhã, hoje já tem algumas empresas também fazendo promoções, primeiro, certificar-se
em relação aí aos pagamentos que são aceitos por aquele local, verificar com essas empresas a política de trocas, isso é muito importante, a gente sempre bate nesse ponto para que não haja nenhum problema. O empresário, né, o fornecedor, para que ele deixe isso muito bem claro, para que o consumidor não tenha dúvida quando ele for fazer a sua compra, se ele pode trocar aquele produto, se ele não pode, qual é a forma de pagamento que ele pode estar ajustando, se é através do Pix, dinheiro, cartão, quais eles podem se beneficiar ou não naquele momento da compra. Sempre exigir a nota fiscal, isso é importantíssimo, o consumidor deve sempre exigir a nota fiscal. Claro que os empresários de sorriso, como eu sempre falo aqui, a gente não tem tido problemas. A emissão de nota fiscal, o cupom fiscal, ele é previsto em lei e é obrigatório. Tem sido cumprido bastante. Tem sido cumprido de uma forma geral, a gente não tem tido problema com esse aspecto. Nas compras, nas aquisições realizadas pela internet, também verificar se realmente aquele site é seguro, tá? Se quando do pagamento, verificar se a empresa que você está fazendo esse pagamento é de fato aquela que consta no sistema. A gente sabe que nas datas especiais há uma incidência de tentativa de golpes muito evidente. Tá? Então tome cuidado com ofertas também muito atraentes. Isso é um indício de golpe. Então, para que você não tenha prejuízo, preste muita atenção. Tá? O básico, a cartilha é básica, né, doutor? A cartilha é básica. Perfeito. O consumidor, a gente sempre vem aqui e reforça essas informações e nessas datas especiais pedir aí também aos comerciantes, ao empresário de forma geral, que se atentem à legislação consumerista para que não tenham problemas. Então, se eventualmente falta um treinamento para o seu funcionário, treine esse funcionário para essa data especial, oriente ele da melhor forma, deixe todas as informações muito bem claras, muito bem visíveis, para que o consumidor sinta-se seguro e à vontade para fazer a sua compra. Aqui mais um pedacinho, né, nos estúdios hoje, doutor Daniel, doutor Michael, doutor Marcos Vanderlei, representando aqui Procon e OAB, respectivamente, e um questionamento que chegou de um ouvinte enquanto a gente estava no intervalo, em relação à cobrança de uma parcela, de um valor em cima da conta de água, do consumo de água, para fazer a retirada, o tratamento do esgoto, enfim. E ele está questionando a legalidade dessa cobrança. O que é possível dizer a este cidadão, doutor Marcos? Marlene, respondendo ao cidadão e a todos os cidadãos que estão ouvindo, para esclarecer, a cobrança em relação à taxa de esgoto, ela decorre supostamente de um contrato. Então, você tem um contrato da concessionária com o poder concedente e ela vai cobrar aquele valor ali. Mas aí nós partimos da visão de que a legislação em relação a isso é que foi aprovada. A lei determinou, sim. A lei determinou. Então, os nossos representantes nas assembleias, nas câmaras municipais e no Congresso Nacional é que permitem que faça essa cobrança. Hoje, o que o PROCON está fazendo é fiscalizar e acompanhar, a OAB da mesma forma não pode agir além disso. É o legislador que tem que mudar, se for para mudar isso. Isso, e a justificativa das concessionárias para essa cobrança é de que, por exemplo, se entra 10 metros cúbicos de água na residência, esses 10 metros precisam sair para algum lugar. Então, esse serviço de escoar o esgoto precisa ser cobrado. Essa é a justificativa das concessionárias. Muito bem. Apenas esclarecendo ao cidadão, tem uma situação que a gente sempre coloca aqui. Se não é moral, legal é. Então, aí tem uma discussão bem grande que precisa ser feita e talvez mais para frente considerar. Uma outra situação, só para a gente avançar, porque o tempo aqui passa muito rápido, o consumidor hoje em dia tem sido vitimado por muitos golpes. Nós aqui somos testemunha dos reclames e certamente os senhores mais ainda. Tem que ficar atento, não tem outra maneira. Como é que nós estamos lidando com isso? Marlene, isso é muito importante. O consumidor, os ouvintes em geral, precisam tomar cuidado em relação a ligações que recebem. Então, supostos usuários, supostos atendentes bancários ligam para as pessoas dizendo que são representantes do banco e precisa fazer algum procedimento de segurança no celular. Os bancos jamais fazem esse tipo de procedimento. Então, os usuários precisam estar atentos em relação a isso, porque o atendente, o suposto atendente, falso atendente, ele vai direcionando a pessoa no celular para que ela passe código, passe senha, até ele conseguir entrar no aplicativo e conseguir desviar valores daquela conta bancária. Ou de outra forma, quando a pessoa recebe mensagem dizendo que é uma mensagem de segurança e que o usuário precisa clicar em algum link para poder
Clicou no link e virou a vítima. É o Trojan Horse, né? O cavalo de Troia. Entra o vírus no seu celular ali e o usuário lá do outro lado pode estar dentro de um presídio, dentro de um vai de um tomar quarto, conta lá daquele no centro de São aparelho. Paulo, vai pegar os seus dados, dinheiro. vai entrar na sua conta e vai transferir valores. A maneira de se proteger é não clicar no link e não dar dado nenhum, né? A gente atende às vezes o telefone, porque de repente você tem algum negócio que você está esperando uma ligação, qualquer serviço que está esperando. Então você acaba atendendo, né? E de repente é uma loja, tal, estão querendo comprar no seu nome. A loja também não liga pra gente. Não, nem lojas, nem os bancos, nem os órgãos oficiais, tá? As comunicações oficiais, principalmente de bancos e de outros órgãos, aí vou citar aqui especificamente o INSS, tá? Certo. Cuidados, Importante. cuidado com os nossos idosos que recebem as suas aposentadorias. Essas empresas e esses órgãos, eles não lhe comunicam através de mensagem de texto, através de mensagens de WhatsApp ou através de ligação. Isso tudo é feito de forma oficial. Há uma recorrência também em informações que são ou supostamente estão sendo prestadas pelo Detran. Sua CNH está sendo suspensa. Geralmente vem ou no WhatsApp ou no e-mail. Não é feito desta forma. Recebeu, exclua, não clique no link, não abra a mensagem. Provavelmente, como o Dr. Marcos muito bem colocou, é algum vírus que vai ser instalado no seu telefone celular ou no seu computador e isso vai lhe causar um transtorno. Da mesma forma, funciona, voltando um pouquinho agora, inserindo dentro do contexto do direito do consumidor, em relação às compras por sites. Reforço. Ofertas muito vantajosas, desconfie, isso pode ser um site falso e você pode estar caindo num golpe. Então, prestar muito bem atenção nesse momento da compra. Muito bem. Alguma contribuição, doutor Michel, sobre esse tema? Sim, Marlene. Complementando o que o doutor Daniel falou, é importante frisar que também eu faço até uma recomendação. Atender uma ligação suspeita, se possível, nem responda, porque muitas vezes a gente já identificou casos em que os criminosos utilizam a voz da pessoa, criam frases de inteligência virtual para aplicar outros golpes. Então, temos também a possibilidade, no caso daquelas empresas de call center, em que o consumidor pode fazer o cadastro no site Não Perturbe, tá? E solicitar que ele não seja realmente perturbado por essas empresas. E outro detalhe, as empresas de call center, elas devem operar com o telefone 0303 em todo o território nacional. Se não for 0303, já não vai ser call center, não é o marketing digital, não é nada disso aí. Já tem que desconfiar, não é? Perfeitamente. Complicado, né, gente? Nossa Senhora, nós temos 2 aqui ainda, então vamos lá. Eu preciso já ir encerrando com os senhores, mas eu gostaria aí para fechar, e se tiverem algo mais a dizer também, por favor, fiquem à vontade. Teve avanço desde que lançou o Código do Consumidor? Como é que o Brasil vê toda essa situação, dessa ligação, né, da conversa, do negócio, consumidor, empresário, enfim? Teve avanço sim, Marlene. Hoje nós temos ferramentas de defesa do consumidor, né? Eu trabalho mais na parte processual, o Dr. Michel representando o PROCON e o Dr. Daniel, mas nós, enquanto representantes de empresas, muitas vezes nós vemos que existe um mecanismo de defesa em relação ao consumidor, em especial por conta dessa vulnerabilidade, né? Então o consumidor deve procurar o PROCON, e o PROCON está lá auxiliado pelo Código de Defesa do Consumidor, vai abrir um processo administrativo, né? A empresa, o comércio vai ser intimado a se manifestar, se for indevido aquele pedido, vai ser julgado improcedente. Mas existe sim mecanismo de defesa do consumidor. Em relação a novidades ou evoluções, nós tivemos em 2021 aí a lei que incluiu a questão do superendividamento, né? Uma questão importante, porque a inadimplência da população brasileira é muito alta. Então, essa questão do superendividamento, essa lei, essa normativa dentro do Código de Defesa do Consumidor, ela traz uma responsabilidade em relação ao consumidor quanto ao seu planejamento financeiro. Não gastar mais do que ele ganha, né? Perfeito. Em relação aos fornecedores, da mesma forma, cuidar para que se a ficha financeira do consumidor ultrapassar aquilo que ele ganha, ele também não vai conseguir receber. Já está sabendo que não vai dar certo, né? Tem que ficar atento. Perfeito, doutor. Só, doutor Daniel, o senhor disse aqui, o ouvinte está questionando que o INSS não manda mensagem, e a pessoa disse, mas eu dei entrada num processo e o rapaz disse para mim que vai mandar mensagem. E agora? Essa mensagem, ela vem via SMS. SMS, não é o WhatsApp? Não é o WhatsApp. Ah, tá. Isso que o senhor estava referindo. Não é pelo WhatsApp a mensagem. É via SMS. Eles recebem depois uma carta, né? Perfeito. Pessoalmente,
mas a mensagem é feita via SMS, que é muito mais seguro. E hoje em dia tem muitos aplicativos desses órgãos também, né? Se for pelo Sim. aplicativo que você mexe, você já tem certeza. É você mesmo que está pedindo, Exatamente. né? Informação. Tem que Então, ficar atento a isso. O consumidor precisa ter essa cautela, tá? De poder verificar sempre essas informações, se isso é algo idôneo ou não. Entrando pelo aplicativo desses órgãos, você vai ter uma segurança muito maior. Tanto de banco quanto de INSS ou órgãos públicos oficiais. Exatamente. Qualquer dúvida, o consumidor deve se dirigir pessoalmente a esses órgãos para tirar suas dúvidas. Perfeito. O SMS está ok. Outro ouvinte aqui já respondeu a ela também. Algo mais, doutor Daniel? Aproveitando o gancho aqui do Dr. Marcos Vanderlei, que fala da evolução do Código de Defesa do Consumidor de 1990 para cá, a lei do superendividamento, ela traz muitos benefícios para esse consumidor, é uma evolução importante. Tá? Faço aqui as minhas palavras, todas que o Dr. Marcos falou. O consumidor precisa se precaver. Esse é um mecanismo criado para defender o consumidor, mas o consumidor também tem sua responsabilidade nesse caso. Outra situação é a questão da proteção em relação às compras online, né? Compras pela internet. Lá na década de 90 nós não tínhamos essa evolução tecnológica, hoje ela é muito mais evidente e é muito mais praticada. O e-commerce avançou, tem que avançar a legislação paralelamente, né, doutor? Perfeitamente. Importante. Doutor Michael. Bom, Marlene, eu gostaria de aproveitar aqui a repercussão e aonde chega as Atos Sorrisos, né, a grande audiência, e alertar a sociedade que nesse dia 24 de março, tá, o PROCON, o NIF, juntamente com a concessionária de energia elétrica, a Energisa, vão fazer uma mega operação. E o objetivo, Marlene, é identificar e suspender os serviços das empresas que fornecem internet de forma irregular. Nós identificamos, inclusive, um trabalho em conjunto com o Ministério Público que atualmente cerca de 27 empresas operam em Sorriso, mas apenas 7 delas são regulares. Então eu quero aqui aproveitar a audiência e atenção você, ouvinte, dia 24 de março, portanto, segunda-feira, você que ficou sem o serviço de internet, é bem possível que a empresa que você contratou estivesse operando de forma irregular. E a gente convida essas pessoas, Marlene, para que procurem o PROCON, para que nós possamos identificar o CNPJ, os responsáveis por essas empresas e abrir o procedimento administrativo. Eles vão ser responsabilizados administrativamente, civilmente e criminalmente também, porque é um serviço que está gerando muito dano. Inclusive, recentemente, tivemos a morte de um motociclista. A morte foi causada por um acidente por fios que estavam soltos. Para você ter ideia, Marlene, a legislação hoje permite até 6 pontos de internet nos postes. E esse serviço, deixo bem claro, é responsabilidade da concessionária, tá? E a concessionária fecha contratos muitas vezes com essas empresas, mas nós aqui em Sorriso identificamos que tem poste que tem até 30 fios. E isso, com certeza, compromete a segurança de todos. Então, o PROCON, preocupado também com essa situação, aderiu a essa iniciativa e vai trabalhar em conjunto com a Energisa e também com o NIF. Perfeito. Voltamos a isso já. Eu preciso encerrar com as TVs. Mandar um abraço ao meu querido Ivan Oliveira, que conduz a partir das 11 agora. O Sorriso Acontece na Rede TV e Cidade Verde, que estavam nos retransmitindo. Mas a Voz do Povo segue, né? Pelo rádio, pela nossa live. Então, um abraço a você, telespectador, Ivan e a equipe aí. Bom trabalho para vocês. Um ótimo fim de semana. Só para ressaltar aqui, doutor Daniel, doutor Michael, o senhor disse de 27, só 7 irregulares? A grande, absoluta maioria irregular? Esmagadora, infelizmente, Marlene. Que triste, né? Olhar isso. Sinceramente. E aí nós estamos até conversando com a concessionária e já deixamos claro que ela precisa também arcar com a sua responsabilidade. Perfeito. É ela que é detentora do responsável pela prestação do serviço. A Energisa, é ela que é proprietária dos postes. Então é ela que tem que saber quem ela autoriza e como ela autoriza. Então nós vamos apertar o cerco nesse sentido. A ordem, a orientação da gestão municipal é tolerância zero para empresas que atuem de forma irregular. Perfeito. Muito obrigado aos senhores. Algo mais a ser dito sobre o tema nesse momento? Apenas agradecer a oportunidade, Marlene, e desejar ao consumidor um feliz dia do consumidor e boas compras com responsabilidade, né? Gratidão. Obrigada. Doutor Daniel, doutor Michel, também muito obrigado.
Vamos lá? Tá, Marlene, eu só gostaria aqui de reforçar o trabalho do PROCON, colocar o PROCON à disposição da sociedade sorrisense, agradecer a nossa equipe pela dedicação e reforçando, o PROCON, ele não é um órgão, existe um preconceito, Marlene, de que o PROCON é um órgão para defender apenas pessoas hipossuficientes, quando isso não é verdade. O PROCON é um órgão para defender o vulnerável e muitas vezes o empresário também pode ser a parte vulnerável de uma relação consumerista. Então nós queremos aqui reforçar também o nosso trabalho voltado ao fornecedor, empresários, empreendedores, comerciantes e colocar as portas do PROCON, deixar bem claro que as portas do PROCON estão abertas também aos fornecedores. Tendo dúvida, eu brinco que nós temos a sorte de ter um dos maiores especialistas em direito do consumidor do país, que é o doutor Daniel, está lá conosco, nosso assessor jurídico. Então assim, qualquer dúvida que tiver, não precisa marcar horário, chega, pede para falar e a gente vai estar lá para atender, sempre com muito carinho, com muito respeito. A gente já sabia, doutor Daniel. Obrigada também. Marlene, agradeço mais uma vez a oportunidade, a Sorriso FM, doutor Marcos Vanderlei, representante da OAB aqui, doutor Michel. E finalizar dizendo que o PROCON, de fato, como o Dr. Michel disse, está de portas abertas para receber todo e qualquer cidadão que se sinta prejudicado nas relações de consumo. No mais, desejar também aqui aos consumidores que façam ótimas compras nesse dia 15 de março. Com muito bom senso e juízo, né? Boa fé, como diz o Dr. Marcos. Obrigada, meninos. Bom trabalho para vocês, parabéns.